Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Êxodo, no capítulo 14, eu vou ler com vocês dos versículos 21 a 25. Eu estou pregando uma série de mensagens aqui, hoje eu vou mais uma vez cabular, vou pular e semana que vem eu volto, prometo que volto, das últimas 7 frases que Jesus, palavras que Jesus falou enquanto ele estava pregado em uma cruz. E a próxima é muito boa. E essa semana toda eu estava estudando sobre isso e já preparando o sermão. Jesus olha, enquanto ele está pregado em uma cruz, ele olha para sua mãe Maria e ele olha para o seu discípulo amado João, que está ali aos pés da cruz. E a terceira coisa que ele diz é: mulher, aí está o teu filho, e homem, garoto, menino, aí está a tua mãe. Isso diz tantas coisas, na verdade algo simples que Jesus fala, mas fala tantas coisas, de um Deus homem que se importa com pequenas coisas. Jesus não iria estar mais ali com Maria. Eu vou começar a pregar, né? Deixa eu ir para outra mensagem, que eu não vou pregar isso hoje, semana que vem eu prego isso. Hoje eu vou pregar Êxodo, capítulo 14, 21 a 25, essa mensagem eu preguei domingo à noite, agora aqui, eu fui pregar fora em uma igreja, e preguei essa mensagem, e eu não ia pregar isso hoje, mas aí de repente eu achei que eu tinha que pregar isso, então creio que Deus quer falar algo aos nossos corações nessa noite. Então Êxodo 14, de 21 a 25 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra é incrível, é maravilhosa. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Poderíamos, Deus, estar em tantos lugares, mas estamos aqui nesta noite, reunidos na Tua casa, na Tua presença, para juntos cantarmos, adorarmos, rendermos os nossos corações, dizermos ao Senhor o quanto nós te amamos e também, Pai, ouvirmos a Tua palavra para conhecermos melhor o Teu coração. A nossa oração, a minha oração nesta noite, Senhor, revela a Tua palavra aos nossos corações. Não permita que saiamos deste lugar da mesma maneira que chegamos aqui. Nós queremos conhecer melhor o Teu coração. Abre os nossos olhos espirituais, Deus. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Sinta-se à vontade, aqui é a Tua casa, aqui é o Teu povo, que a Tua vontade seja feita neste lugar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Eu amo este livro da Bíblia. Na verdade eu amo a Bíblia toda, mas eu amo muito, na verdade, muitas coisas no Antigo Testamento. Eu gosto muito de ler as histórias no Antigo Testamento, gosto muito da história do Êxodo. Eu não sei se você sabe, essa história do Êxodo, na verdade, vai falar sobre a saída do povo de Israel, que estava no Egito, na verdade, vivendo um cativeiro, vivendo um tempo extremamente difícil. E esse tempo extremamente difícil de cativeiro não foram 2 anos, não foram 5 anos, não foram 10 anos, foram mais de 400 anos que eles ficaram
ali no Egito. Então geração nasceu ali naquele lugar, geração morreu ali naquele lugar. E nós estamos falando de um povo que tinham promessas de um Deus que havia feito promessas e havia feito alianças. Aliança com Abraão, aliança com Isaac, aliança com Jacó, dizendo: olha, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer de vocês um povo, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. É para esse povo aqui da promessa, esse povo aqui que Deus havia feito alianças, que está agora no Egito por mais de 400 anos. Vivendo, na verdade, debaixo de extrema opressão e dificuldade, trabalhando como escravos. E, na verdade, aos olhos humanos, pela força humana, pela capacidade humana, seria impossível eles saírem daquele lugar. Seria impossível eles conquistarem a terra prometida, seria impossível eles viverem aquilo que Deus um dia havia dito para eles, que eles poderiam viver. Impossível, não tinha como. Mas a história do Êxodo é exatamente essa história de algo que era impossível, mas entre a Deus na história e o Deus do impossível, fazendo aquilo que é impossível se tornar possível. O próprio nome, na verdade, do livro Êxodo, não sei se você sabe, mas o significado de Êxodo significa saída. Saída. O livro do Êxodo significa saída. Então, o significado do livro é saída, só que parece ironia, né? Saída para um povo que vivia num cativeiro, saída para um povo que há mais de 400 anos estava vivendo debaixo de opressão e a princípio impossível de eles saírem daquela situação. Afinal, eles não tinham forças, afinal, eles não tinham armas. Faraó e seu exército eram muito mais poderosos e fortes do que eles. Eles viviam ali como escravos, trabalhavam como escravos. Então, a princípio, não existia a possibilidade. Então, a primeira coisa, na verdade, que quando olhamos para essa história aqui, quando olhamos para o Êxodo, quando olhamos para o livro todo, o nome, só o nome, na verdade, já nos diz, é um resumo, na verdade, do livro todo. É Deus Todo-Poderoso criando uma saída onde não existe uma saída. E não sei você, para mim, na verdade, isso é um conforto, é um encorajamento, é uma palavra de esperança maravilhosa, porque todos nós, eu acredito que em algum momento das nossas vidas, vivemos algumas circunstâncias e vivemos momentos que talvez a gente se sinta exatamente como aquele povo viveu durante algum tempo ali. Aquele povo talvez conversava entre eles e talvez eles discutiam e pensavam: bom, nós temos uma promessa, Deus fez uma aliança com os nossos pais, mas impossível de nós vivermos o que nos foi prometido, impossível nós vivermos a aliança dos nossos pais. Como é que um dia nós sairíamos deste lugar? Como é que um dia nós pisaríamos neste lugar nesta terra que mana leite e mel? E na verdade é exatamente o que muitas vezes a gente enfrenta nas nossas vidas. A gente olha para frente e o que nós não conseguimos ver muitas vezes nas nossas vidas é uma saída. Não sei se você já viveu uma situação assim, mas se não viveu, provavelmente em algum momento, em alguma área, às vezes a gente acaba se sentindo assim. Aquela situação que você olha e você diz assim: puxa, não tem como resolver aquilo ali, pelas minhas próprias forças não tem como. Não adianta tentar dar um jeito, às vezes pode ser no casamento, no trabalho, na vida financeira, enfim, tem situações, tem momentos da nossa vida que a gente chega naquele ponto que a gente pensa: bom, não tem jeito, não existe uma saída. Mas o livro, na verdade, fala exatamente sobre isso. Aonde não existe saída, existe um Deus que cria saídas. Aonde não existe possibilidades, existe um Deus que faz o impossível acontecer.
aonde o seu povo está preso e encurralado, existe um Deus que envia pragas e com sua mão forte tira um povo do poder das mãos de Faraó. Aonde não existe a possibilidade do povo fugir, afinal agora eles estavam cercados pelo exército inimigo e à frente o Mar Vermelho, não existia uma possibilidade, mas aonde não existe uma saída, Deus cria uma saída. Se for necessário, Deus abre o mar para o seu povo passar. É este Deus que nós servimos. E sabe o que é maravilhoso? Quando você estuda a Bíblia, você começa a aprender e a entender um pouquinho sobre como Deus é, o caráter de Deus. E uma das faces de Deus, uma das características de Deus é que Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, ele nunca mudou, ele é o mesmo, e isso é maravilhoso. Ou seja, se ele é um Deus que criou saídas, ele é um Deus que cria saídas, ele é um Deus que vai continuar criando saídas, afinal ele não mudou. Não é que o Deus de 2000 anos atrás era diferente, não, Gui, ele criava saídas há 2000 anos atrás, ele abria o mar há 2000 anos atrás, ele fazia maravilhas há 2000 anos atrás, mas hoje ele não faz mais. Não, é o mesmo Deus. O Deus de Moisés é o meu Deus, o Deus de Moisés é o teu Deus. O mesmo Deus de 2000 anos atrás que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. 400 anos de cativeiro. Agora, por que tanto tempo? Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa, mas Deus também havia dado uma palavra. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus avisa Abraão que o povo iria para o Egito e que essa temporada do povo de Deus no Egito seria por 400 anos. Deus avisou. Êxodo no capítulo 2, versículo 23 e 24. Não, em Gênesis, na verdade. Gênesis, quando Deus faz uma aliança com Abraão, em Gênesis no capítulo 15, versículos 13, versículo 14, diz assim: então o Senhor lhe disse, aqui é quando Deus está firmando uma aliança com Abraão. Ele diz assim: fique sabendo, com certeza, que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. É interessante isso porque a gente pode olhar para um texto como esse sem entender o contexto e nos perguntarmos: Deus, por que é que aquele povo passou tanto tempo naquele lugar? Afinal eles tinham uma promessa, afinal o Senhor já havia feito alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó. Como é que pode algo assim? Por que é que agora o seu povo, aquele que o Senhor havia prometido, uma terra maravilhosa, por que é que eles estão agora, ficaram tanto tempo, 400 anos? Não dá para entender, mas Deus já havia falado que isso iria acontecer. E na verdade, a princípio pode até parecer meio ruim, mas na verdade para mim e para você isso é maravilhoso. Sabe por quê? Isso nos mostra o Deus fiel que nós servimos. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Deus não volta atrás em sua palavra. Então na Escritura, na Bíblia, você vai vendo as coisas acontecendo, as palavras se cumprindo, as profecias se cumprindo, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. É por isso que quando Deus libera uma palavra, é por isso que quando Deus coloca algo no teu coração, é por isso que quando Deus te dá um sonho, você pode descansar do teu coração, porque Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre nas nossas vidas. Deus havia falado, Deus faz uma promessa, Deus faz uma aliança com Abraão, mas Ele avisa: olha, o povo vai ser castigado e vai ser durante 400 anos. Então nada estava fora, na verdade, do controle das mãos de Deus. Deus já havia acontecido, e no tempo determinado, o que é que acontece? Então Deus agora se levanta para cumprir a sua palavra. Deus cumpre o que Ele fala. É por isso nós podemos descansar os nossos corações. Por isso eu e você vivemos de maneira diferente. Gui, mas está demorando. Não tem problema que está demorando. A questão é, eu posso descansar o meu coração independente do tempo, se está demorando ou não, porque eu sei que Deus é fiel. Independente do tempo, da demora, se Deus falou, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Mas são 400 anos, independente dos anos. A questão é que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. É o que está acontecendo
aqui. Então, 400 anos o povo está lá sofrendo. Olha só o que está acontecendo aqui, olha o sofrimento. Êxodo no capítulo 1, versículos 6 e 9 diz assim: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aqui na verdade volta um pouco no tempo e nos mostra o porquê na verdade o povo estava ali no Egito e porquê que o povo estava sofrendo ali. Não sei se você sabe da história, mas quem foi o precursor, quem foi antes, quem levou o povo, na verdade, quem abriu as portas para o povo de Deus ir para o Egito? Eu preguei esse tempo sobre os patriarcas. Quem que foi? Foi José. Porque uma grande fome havia chegado em Israel. E José havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos há muitos anos antes, injustiçado. E lá no Egito, Deus abençoou José de tal maneira. Ele foi injustiçado, foi preso, traíram ele, mas Deus foi abençoando José, abençoando, de tal maneira que depois de 13 anos que José estava lá no Egito, ele se torna o governador do Egito. Segunda pessoa mais importante ali no palácio, no reino, segundo homem depois de Faraó. E um belo dia chega uma estação onde fome em todo mundo. E a família de José e os judeus começaram a ir para o Egito à procura de comida. E começam a descer, Quando eles chegam lá, resumindo, eles encontram José lá. E José, claro que beneficia seus irmãos e recebe seus irmãos e sua família. E por fim que muitos começaram a chegar. Ele começou a acolher sua família e seus irmãos e começaram a procriar. E a turma começou a crescer e o povo começou a descer para o Egito. E foi assim que os judeus foram chegando. E daqui a pouco estava todo mundo lá no Egito. Só que o que aconteceu? José morreu, ficou velhinho, morreu. Faraó, que gostava muito de José, morreu também. Veio um novo rei, um outro Faraó. Este outro rei, este outro Faraó não conhecia José, não estava nem aí para José. Então ele olha na verdade para o Egito e para toda a terra e ele começa a perceber algo. Ele começa a ver aquele monte de imigrante, e ele começa a olhar e falar assim: mas tem um monte de judeu aqui. E o problema é o seguinte, que esses judeus aqui, eu estou vendo que eles são numerosos demais. Eu estou vendo que eles são grandes, a população está aumentando e na verdade eles estão se tornando mais fortes do que nós. Olha que coisa interessante. Tem tanta lição aqui, porque até em terra estranha, o povo de Deus crescendo, até em terra estrangeira, o povo de Deus avançando, de tal maneira que os egípcios estão olhando e estão começando a ficar com medo, porque eles estão vendo o povo de Deus multiplicando, eles estão vendo o povo de Deus crescendo, eles estão vendo o povo de Deus avançando, e eles começam a ficar preocupados, porque eles estão pensando: esse povo aqui, se eles se unem e se eles fazem uma reviravolta contra nós, eles vão tomar o nosso reino aqui, eles vão dominar esse lugar aqui, nós estamos perdidos. Eles ficam com medo, e com medo eles tomam a decisão então de começar a colocar trabalhos duros e tratar na verdade os judeus que estavam ali naquele lugar como escravos. Eles dão ordens para as parteiras, quando nascessem meninos judeus, matassem os meninos e não deixassem os meninos com vida, para que não se reproduzissem mais pessoas, para que o povo não aumentasse ali. E é nesse contexto que Moisés, o libertador do povo de Deus, que tira o povo de Deus do Egito e leva para a terra prometida, nasce lá no Egito. Moisés nasceu neste contexto aqui, de perseguição, de guerra, tanto que quando ele nasce,
as parteiras que havia sido dada a elas uma ordem de matar todo menino que nascesse. Elas olham para ele e veem Moisés, um menino formoso, e não tiveram coragem de matar Moisés. Moisés foi poupado, a mãe de Moisés leva ele para casa e o amamenta, esconde ele dentro de casa durante 3 meses. Quando ela viu que não podia mais esconder ele, ela coloca ele num cestinho de junco, coloca ele na beira do rio, para que a filha de Faraó visse ele e de repente tivesse compaixão. E é exatamente o que aconteceu. A filha de Faraó pegou e criou Moisés. Moisés agora está dentro do palácio e foi criado pela filha de Faraó. Em algum momento na vida de Moisés, ele é um egípcio, afinal ele nasceu lá, mas ele é judeu. Esse conflito, e ele via os egípcios fazendo injustiça com os judeus, mas ele era um judeu, afinal seus pais, e um dia, diante de uma injustiça, ele mata um egípcio, e ele sabe que ele faz a coisa errada, ele foge com medo. E ele vai para um lugar bem distante, ele vai para Midian, e ele vai passar dali em Midian agora 40 anos, longe, escondido. E talvez dentro dos planos de Moisés, era ficar ali naquele lugar e se esquecer desse lugar chamado Egito. Mas Deus e seus planos, Deus tinha uma saída para o seu povo. Moisés não fazia ideia que Deus iria usá-lo para esta missão. É interessante que, olha o que está acontecendo, quando se cumpre o tempo determinado, os 400 anos que Deus havia falado que o povo ficaria lá, olha o que acontece. Êxodo no capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. O tempo se cumpre, o povo está lá, geração nasceu lá como Moisés, geração morreu lá no Egito. Talvez muitos já até sem esperanças de que um dia pisariam na terra prometida, mas o texto nos diz que eles clamam, eles estão clamando a Deus. Clamar é mais do que fazer uma oração. Clamar a Deus é pedir, é orar, talvez com um entusiasmo maior, talvez com tudo que você tem, com o seu coração, com a sua alma. E aquelas pessoas estão ali clamando a Deus e pedindo a Deus: nós não aguentamos mais, nós precisamos da ajuda do Senhor. E é interessante que, se você for ler o texto, você não vai ver Deus dando uma resposta para o povo. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente ora, o que é que a gente está esperando? Que Deus nos dê uma resposta, é ou não é? Você ora para quê? Senão você não orava. Bom, eu vou orar porque eu estou esperando que Deus me responda. Porque se eu vou perguntar algo para Deus e se eu já souber que Ele nem vai me responder, então não vou nem orar. Vou orar para quê? Vou perder meu tempo? Só eu que penso assim, sou muito incrédulo. Você vai orar, esperando, você fica esperando: Deus me responde, fala comigo, me dá um direcionamento, fala alguma coisa, Deus. E o povo está clamando, e Deus não fala com o povo, não fala nada. Eu acho que é exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente clama a Deus, a gente ora, a gente pede, a gente fala com Deus, a gente chora, a gente reclama, a gente ora, e a gente está esperando Deus falar com a gente, e de repente, cri, 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 e Deus não está falando nada. E aí o que é que a gente pensa se Deus não está falando nada? Se Deus não está falando nada, a gente logo pensa o quê? Já que Deus não está falando nada, deve ser porque Ele não nos ouviu. A primeira coisa. Ou então, se Deus não está falando nada, talvez Ele até tenha me ouvido, mas talvez Ele não se importa bastante para me responder. Ou então, talvez Ele esteja ocupado demais, e o meu problema não seja tão grande assim, para Ele vir agora e me responder. Ou talvez Deus nem me ama tanto assim, nem se importa tanto comigo, aí Ele está fazendo outras coisas, Deus tem muito mais do que fazer. E muitas vezes, por mais que a gente não verbalize isso, muitas vezes é a sensação que nós temos.
Quando oramos, quando clamamos e parece que não tivemos uma resposta, parece que Deus está ausente, parece que Deus não apareceu, parece que Deus não veio, parece que Deus não está com a gente, parece que a gente não teve nenhuma resposta. Cadê Deus? Eu só precisava de uma resposta. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque o capítulo 2 termina dizendo que o povo estava clamando a Deus e pedindo a ajuda de Deus e tudo isso. E logo no capítulo 3, no começo, já muda a cena e Deus já está fazendo uma outra coisa. Termina o capítulo, o povo clamando a Deus, e o capítulo 3 começa numa nova cena, e nessa nova cena Deus está, sabe aonde? Não está no Egito. Na verdade Ele está em todos os lugares, mas Ele não está ali falando com o povo no Egito. Nessa nova cena, no capítulo 3, Deus está, sabe aonde? Deus está lá em Midian. O que tem lá em Midian, Gui? Tem Moisés. Moisés está lá em Midian. Moisés está lá cuidando dos animais do seu sogro, está apacentando. Quando de repente ele olha para uma sarça, para uma arvorezinha que está pegando fogo, mas aquela sarça não se consome, e aquilo chama a sua atenção, porque uma arvorezinha seca como aquela, uma sarça que pega fogo, ela queima e acaba, mas aquela pegava fogo e não se consumia, ficava inteira ali. Aquilo chama a atenção de Moisés, e ele vai para perto daquela arvorezinha, daquela sarça, e Deus começa a falar com Moisés. Deus não estava falando com o povo no Egito, Deus estava falando com Moisés ali na sarça. E aí Deus vai chamar Moisés e vai dizer o seguinte, no versículo 7, capítulo 3, Deus diz para Moisés o seguinte: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Será que Deus não sabia? Será que Deus não tinha ouvido? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Não, Ele sabia, Ele tinha ouvido, Ele havia ouvido o clamor do povo, Ele sabia de tudo. O povo está lá clamando, não teve resposta, nada está acontecendo. Deus não foi lá no Egito falar com o povo, e de repente Deus está lá, uma sarça que pega fogo, mas não queima. E de repente Deus começa a falar com Moisés e dizer: Moisés, é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Deus, qual é a missão que o Senhor tem para mim? Logo eu estou aqui há 40 anos em Midian, já achei que minha vida ia ser aqui tranquila, não ia fazer mais nada da minha vida. Na verdade está tudo bem, está tudo certo, já casei, minhas crianças aqui, os animaizinhos, eu vou ficar por aqui, a minha vida quieta, pacata neste lugar. Não, Moisés, é o seguinte, olha só, eu ouvi um clamor, eu ouvi o sofrimento de um povo. Deus, que povo? É um povo que está lá no Egito, é um povo que está clamando e que está sofrendo lá no Egito. Deus, e o que tem com esse povo? E Moisés, é o seguinte, Moisés, você foi o escolhido, Moisés, eu escolhi você, Moisés, para ir lá até o Egito. Deus, como assim? Eu vou fazer o que lá no Egito? Sim, Moisés, eu escolhi você, porque você vai ser o agente que vai tirar aquele povo do cativeiro e vai conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas Deus, eu não sei nem como falar, eu sou gago, Deus. Imagina, Faraó é um homem poderoso, eu vou chegar lá diante de Faraó e vou falar o que para Faraó? E Deus diz para Moisés o seguinte: você vai dizer o seguinte: o eu sou, o Deus Todo-Poderoso te enviou, e você vai ver que com a mão forte eu vou tirar o meu povo daquele lugar e vou levar o meu povo para o lugar que eu prometi. Olha só o que está acontecendo. Eu não sei se você já conseguiu entender o que está acontecendo aqui. É exatamente o que acontece na minha e na sua vida inúmeras vezes. A gente está igual a esse povo aqui, que está aqui no Egito, chorando, clamando, desesperado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nem respondeu, o Senhor me responde. Sabe qual que é a boa notícia? Sabe por que Ele não está te respondendo? Porque Ele está falando com Moisés. Ele está falando com aquele que vai solucionar o teu problema. O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja trabalhando. Pelo contrário, às vezes Deus está em silêncio porque Ele já está trabalhando a seu favor.
Às vezes você nem imagina, meu Deus, por que o Senhor está em silêncio? O povo estava lá e estava, mas eu estou clamando, e agora sim, o povo não fazia ideia que enquanto Deus não estava falando com eles, Deus já estava falando com Moisés. O povo não fazia ideia de quanto eles estavam ali desesperados, a solução já estava sendo levantada. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, eu sinto que essa palavra é de Deus para algumas pessoas nessa noite. Aquieta o teu coração em nome de Jesus. Aquieta o teu coração e saiba, tenha certeza, descansa o seu coração e saiba que por mais que Deus, você não esteja ouvindo, você não tenha respostas de Deus, saiba que Deus, Ele não para de trabalhar, Ele está trabalhando, Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Deus está trabalhando, mesmo quando Ele está em silêncio, mesmo quando parece que o céu está em silêncio, mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada, Ele sempre está fazendo alguma coisa. E Moisés vai. E não tinha celular, né? Não tinha nem stories. Partiu Egito. Bora Egito. Bora matar Faraó. Não tinha. Imagina se tivesse, como é que ia ser? Fui, Egito, eu e Deus. Pegar o Faraó. Mas não teve aviso prévio. Os crentes mais aleluiados, que é aviso prévio do que Deus vai fazer. É só um sinal, Deus, que eu quero. Só um aviso prévio do que o Senhor vai fazer. O Senhor vai. Às vezes Deus dá, às vezes Deus não dá. O povo não teve aviso nenhum. Não teve nenhuma carta que chegou no Egito dizendo: calma, povo, eis que digo, o Senhor já está vindo com mão forte e enviando um libertador, e vai ficar tudo bem. Não teve nada não. Moisés chegou lá, do nada. Depois de 40 anos, o povo está clamando, chega Moisés. Ô gente, Moisés, já velho, barba branca, rapaz, o que você está fazendo aqui? Vim salvar vocês. Mas cadê o exército? Não tem ninguém, só eu. Mas como assim? Vim eu. Mas que ideia é essa? Qual que é a tua estratégia? Não. Sabe o que aconteceu? O eu sou, o Todo-Poderoso, Deus que nós servimos, me mandou vir para cá e disse que vai nos tirar daqui com sua mão forte. Às vezes a gente fica esperando e dependendo que Deus avise, que Deus dê sinais. Às vezes nada vai acontecer. Às vezes nada vai acontecer. Mas a gente precisa às vezes parar de se apegar a essas coisas. Isso não significa que Deus não esteja fazendo. Às vezes significa, às vezes a gente pensa, não é possível, Deus não está fazendo nada, porque olha a minha vida aqui, parece que nada está acontecendo. Sim, às vezes parece que nada está acontecendo mesmo. Às vezes parece até o contrário, parece que é o diabo que está fazendo. Você fala, não é possível? Às vezes parece, é o que o povo estava vivendo lá, escravo, sofrendo, clamando, e o que estava vivendo era o contrário do que... Isso não significa que Deus não estava trabalhando. A resposta estava vindo. A resposta, a solução estava no caminho, e o povo nem fazia ideia. Talvez a tua resposta esteja no caminho e você nem faça ideia. Você está aí se debatendo, já está começando até a murmurar com Deus, e mal você sabe que a resposta está logo ali. E só porque você não recebeu um sinal de Deus, você está pensando que Deus não está fazendo e que Deus não esteja trabalhando. Moisés vai lá, Moisés chega. Aí você sabe dos milagres e maravilhas que acontecem, né? As pragas que Deus manda, é uma confusão. Eu leio a Bíblia e fico pensando, gente, que doideira é essa, né? Era sapo, era praga, era confusão, e Deus usou aquelas loucuras todas para endurecer o coração, amolecer o coração de Faraó, endurecer para Faraó deixar o povo de Deus ir. E a última foi a pior, que morreu todas as crianças lá, e o Faraó falou, agora chega, agora não dá mais, e o povo de Deus então agora vai sair do Egito. Milhares de pessoas vão sair do Egito, 3 milhões de homens, fora
mulheres e crianças. Aproximadamente 5 milhões de pessoas vão sair do Egito. Imagina 5 milhões de pessoas andando no meio de um deserto. Imagina um líder para falar com 5 milhões. Gente, que confusão é essa? Vão sair agora, andar num deserto para chegar na terra prometida. Mas antes de eles saírem, Deus fala algo com eles. Olha o que diz em Êxodo, no capítulo 3, versículos 21 e 22. Eu farei, e aqui se cumpre também uma outra palavra que Deus já havia dado a Abraão, quando ele faz uma aliança com Abraão. Porque Deus havia dito que o povo ficaria durante 400 anos, mas não sairiam deste tempo e daquele lugar de mãos vazias. Deus havia dito. E Deus, o que é que Ele faz? Ele cumpre sua palavra. Volta lá em Gênesis 15 e lê de novo para você ver. Não saireis de mãos vazias. Agora a ordem de Deus é o seguinte: eu farei, Deus falando com o povo, eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. Destruíram a terra toda, morreu criança, a confusão está instalada, e Deus ainda faz com que eles alcancem favor com os egípcios na hora de ir embora. Quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Olha o que está acontecendo. Deus falou: de mãos vazias vocês não saem. De mãos vazias vocês não saem. Isso aqui é uma palavra para as nossas vidas. Porque a promessa não é que não vamos viver nenhum momento difícil nas nossas vidas. A promessa não é que não existirá nenhum Egito na nossa caminhada. A promessa não é que não vamos enfrentar nenhum momento de tristeza, de luto, de crise na nossa vida, assim como o povo estava ali sofrendo. Mas a promessa de Deus foi: vocês vão passar, mas eu prometo para vocês que vocês não vão sair desse tempo, que vocês não vão sair deste período de mãos vazias. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa é uma promessa de Deus para a tua vida também. Você não vai sair de mãos vazias. Às vezes a gente fica se questionando e perguntando: Deus, mas por quê? Por que tanto tempo? Por que disso? Por que daquilo? Às vezes a gente não consegue compreender o porquê. Às vezes a gente não sabe por que tanto tempo. Às vezes a gente não sabe por que Deus permitiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai permitir que você saia deste tempo, desta estação de mãos vazias. Ou seja, Ele vai te entregar alguma coisa. Depois deste tempo Ele vai fazer alguma coisa. Talvez não vai ser algo material, mas talvez você vai sair desta estação, você vai sair deste tempo talvez mais fortalecido, talvez uma pessoa diferente, talvez com o seu caráter moldado, talvez um crente mais fervoroso, talvez com a sua fé maior. Eu não sei, mas aqui a promessa: olha, vocês realmente viveram tempos difíceis, mas vocês vão sair e eu vou entregar algo nas mãos de vocês na saída. Porque Deus sempre faz assim, nunca é por acaso aquilo que a gente passa. Deus sempre nos entrega algo, Deus sempre faz algo nas nossas vidas. Fica tranquilo. O povo sai. Imagina a alegria do povo. Vamos que vamos. É agora. Vamos viver a promessa. 400 anos sofrendo, não aguento sofrer mais. Chegou nosso momento. Eles saem. Olha que coisa. Quando o faraó deixou o povo ir, no versículo 17, capítulo 13, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. O povo saiu do Egito e o povo ia pegar o deserto, sentido a terra prometida. E Deus orientou o povo a pegar um caminho. Não permitiu que o povo pegasse esse caminho que ia passar pelos filisteus. Tem 2 pontos aqui. Deus diz o seguinte, que não permitiu que o povo passasse pelos filisteus, porque sabia que passando pelos filisteus, eles iriam o quê?
sentir medo dos filisteus, iam voltar, retroceder. O povo era tão medroso que, e você vai ver isso no deserto, inúmeras vezes eles murmuravam com Moisés e diziam: era melhor que a gente tivesse morrido lá do que está aqui. E Deus disse: então, para não retroceder, para não voltar, porque vocês vão ficar com medo dos filisteus, eu vou mudar o caminho. Só que a questão é a seguinte: Deus muda o caminho e coloca eles num caminho que agora eles vão ficar de frente com o Mar Vermelho. E acontece que Faraó mudou de ideia, o coração dele se endureceu e ele manda agora suas cavalarias e o seu exército atrás do povo de Deus mais uma vez. Então imagina a cena agora, está o povo de Deus marchando e olha para frente e está o Mar Vermelho. E agora o povo olha para trás e percebe que o exército de Faraó, que é muito mais poderoso, cheio de armas, que vão matar eles, está logo atrás. Ou seja, eles estão encurralados. E a culpa é de quem? De Deus. Sabe quando dá errado e a culpa é de Deus? Porque quando dá errado e a culpa não é de Deus, você dá para brigar ainda com as pessoas. Você repreende até o diabo. Diabo do inferno, está repreendido. E quando dá errado e foi Deus que fez, como é que repreende Deus? Como é que dá bronca em Deus? Foi Deus que mandou você fazer e você fez e você está naquela situação. E agora? Foi Deus que direcionou eles. E eles estão ali agora pensando: vamos morrer. Tanto que eles começam a murmurar com Moisés e dizendo: por que você nos trouxe para cá? Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Deixa eu correr e terminar em 3 minutos. Essa é a parte que eu quero chegar. Eles estão ali naquela situação, desesperados. Moisés se levanta corajosamente, dá uma palavra para o povo e diz: não, fiquem animados, fiquem encorajados. Ainda hoje vocês não vão nunca mais ver, na verdade, os nossos inimigos. Deus vai cuidar deles. E um versículo depois, Deus fala com Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Eu, na minha cabecinha aqui, quando estou lendo, eu penso o seguinte: que Moisés subiu no banquinho diante do povo. Vamos lá, meu povo, se animem, vamos embora. Que isso, estão com medo? Deus vai cuidar deles, cuidou até agora. E animou o povo e tudo. E aí desceu do banquinho, o povo, ele virou para trás e falou: estamos perdidos. Vamos morrer hoje, Deus. É hoje que acaba a minha vida e do povo todo. E Deus responde: por que clamas a mim? Fala para o povo marchar. Porque tem vezes, vamos ser sinceros, é exatamente assim que acontece. Ou pelo menos comigo, tá? Eu venho aqui, prego fé para vocês e vou embora e me sinto exatamente assim. Falo: gente do céu, vai dar tudo errado na minha vida, a igreja vai fechar, o teto vai cair, Deus não está comigo. Mas acabei de falar para todo mundo: vai dar certo. E eu viro as costas e falo: nossa, não vai dar certo de jeito nenhum. Sou só eu, gente. Deus fala: pode clamar. Porque tem hora que a gente tem que orar, tem hora que tem que parar de orar e tem que fazer alguma coisa. Aí os crentes muito espirituais falam: tá amarrado, pastor, pode ser carnal. E vão mudar de igreja já, hein? Falou para parar de orar. Foi Deus que falou para ele: para de clamar, manda o povo marchar. Aí chega nesse momento maravilhoso, aquele que a gente era criança, a gente assistia nos desenhos e nos filminhos. Se você é filho de crente, quando Moisés toca nas águas e o mar, que coisa linda, hein? Você já parou para pensar nisso? Peixinho de um lado, peixinho do outro, tubarãozinho aqui, você passando no meio. Que loucura é essa, hein? Só que, eu não sei se você já reparou nisso aqui. Olha o que diz no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Eu sempre li esse texto e eu sempre achei que Moisés tinha tocado na água e o mar tinha aberto e o povo tinha passado. Mas não é isso que o texto disse pra gente. O texto não falou que Moisés tocou na água e o mar abriu e o povo passou. Se você leu assim, você leu como eu li a minha vida inteira e achava que era isso que tinha acontecido. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que Moisés tocou na água.
quando Moisés tocou na água, não abriu mar nenhum. Que heresia, Gui. Não abriu mar nenhum. Lê o texto. Diz que ele tocou na água e não teve mar que abriu. O texto diz que Deus começou a soprar um forte vento leste. O mar não abriu. Deus soprou um vento. E aí o texto vai nos dizer que Deus soprou um vento, e esse vento que Deus soprou, ele ficou soprando. E ficou soprando, não foi por pouco tempo, até porque um vento para abrir um mar. E pensa numa coisa, um vento para abrir um mar, que vento? Aquilo ali não foi um sopro, foi um furacão. Começou um furacão. Eu amo essas histórias, sabe por quê? Porque até quando Deus está fazendo um milagre, olha só, isso aqui para mim me parece mais uma confusão do que um milagre. Você já imaginou o povo olhando, e aquele barulho, e aquela ventania, e a água começa a voar, e o povo pensando, é agora que a gente morre, é agora que morre, pega na árvore, vai morrer todo mundo. Eu ia estar lá já, na esquina, segurando na árvore, pensando que vão morrer. Chegou um terremoto aqui, um furacão está acontecendo, é o tsunami que chegou aqui, um forte vento. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, tem vezes que Deus começa a fazer algumas coisas, e às vezes o que Deus começa a fazer tem mais cara de confusão do que de milagre. Às vezes a gente repreende uma confusão achando que é confusão, e Deus está fazendo um milagre nas nossas vidas. Às vezes a coisa está de ponta cabeça e a gente está dizendo para Deus, mas Deus, que confusão é essa? Deus está falando, não meu filho, calma, essa confusão é a minha mão, eu estou mexendo as coisas para daqui a pouco você vai entender. Nem tudo a gente entende, a gente não consegue ver e entender e compreender as maneiras às vezes que Deus trabalha. Um forte vento, Deus começa a soprar, as águas não se abriram no mesmo momento, a noite inteira. Você tem noção do que é isso? A noite inteira. A gente olha para um texto como esse, a gente fica frustrado nas nossas vidas, porque a gente pensa, Moisésão, ele tocou na água, o mar abriu, as coisas aconteciam para Moisés, mas na minha vida nada acontece. Eu estou aqui orando, deixa eu te dizer uma coisa, a noite inteira. Eu tenho certeza que teve gente que se escondeu, teve gente que botou coisa na cabeça, que tampou o ouvido pensando, nada vai acontecer, vai ser um desastre, nós vamos morrer. O problema, sabe qual é? Imagina só se aquelas pessoas estivessem só focadas ali olhando para o mar. O problema é que a gente olha só as circunstâncias terrenas, enquanto na verdade nós precisamos algumas vezes tirar os olhos das águas e do mar, porque às vezes vai demorar para acontecer. O que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: será que Deus está soprando? Será que Deus está soprando? Será que Deus está soprando? As águas não tinham aberto ainda, mas Deus já estava soprando. E a questão, e o que mais importa, não é se as águas estão abrindo, é se Deus está soprando, porque se Deus está soprando, as águas vão se abrir. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus começa, Ele termina. Então deixa eu te encorajar com algo nessa noite, meu querido. Mas que as águas não estão se abrindo. Mas deixa eu te perguntar mais uma vez, a questão não é se as águas estão abrindo, a pergunta é, será que Deus está soprando? Que eu sei que Deus está soprando, eu sei que Deus já falou comigo, que eu sei que aquela palavra foi Deus que me deu, que eu sei que aquela promessa foi Deus que me entregou, que eu sei que foi Deus que me acordou naquela madrugada, que eu sei que foi Deus que falou comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus está soprando, o mar vai se abrir. Se Deus está soprando, o mar vai se abrir, porque aquilo que Deus começa, Ele termina. Ele não é homem para mentir. Se o mar não estiver aberto ainda, descansa o coração, porque Deus já está soprando. Só para terminar, o mar abre, o povo passa. E eu fico pensando que a maior alegria do povo é: que doideira é essa? Talvez eles estavam pensando o seguinte: era isso que Deus queria fazer, abrir o mar e a gente chegar do outro lado. Sim, essa era uma das coisas que Deus queria fazer, mas não apenas isso. Deus queria fazer mais uma coisa também. Porque quando o povo chega do outro lado, o que é que acontece?
as carruagens dos inimigos desatolam. Estava tudo atolado, não estava conseguindo sair do lugar. Quem que atolou? Foi Deus, foi os anjos que falaram: peraí, breca aqui que vocês não vão chegar no povo de Deus lá não. O mar precisa abrir primeiro, o vento está soprando, calma aí, vocês não vão, está meio atoladinho ainda. A hora que desatolou, a hora que o mar abriu, o povo passou, agora pode ir. Vai lá, carruagem, vamos lá, vamos pegar o povo. Olha, o mar abriu, vamos passar também. E as carruagens começam a vir e entram, estão agora no meio do mar. E quando estão no meio do mar, o que é que acontece? Oh, coisa linda. O mar fecha. Nossa, pastor, que terrível que você é. Ficou feliz que o povo tudo morreu? E todo mundo morreu ali nas águas do Mar Vermelho. Deus não queria apenas levar o povo para o outro lado. Sabe o que Deus estava fazendo ali também? Deus estava matando naquele dia aquilo que estava os matando há tanto tempo. Deus estava destruindo aquilo que estava destruindo o seu povo há tanto tempo. Quem sabe não é exatamente isso que Deus esteja fazendo. Talvez Deus não esteja te levando apenas para o outro lado, mas talvez Deus esteja no meio desse milagre, no meio desse caminho, destruindo e matando algumas coisas que estavam te matando e destruindo e oprimindo a tua vida, para você chegar do outro lado leve, para você chegar do outro lado sem aquele peso, para você chegar do outro lado e não mais precisar ficar desesperado, pensando que o exército inimigo vai te matar e vai te destruir. Deus tem uma saída. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor? Qual é a tua situação que é difícil demais? Para Deus, nada é impossível. Se Ele fez com o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Ele faz mais uma vez comigo e Ele faz mais uma vez com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé no seu lugar, pode aplaudir o Senhor. Agarra essa palavra, creia nela, continue caminhando. Deus está com você. Existe uma saída. No momento certo você vai ver Deus fazendo aquilo que Ele precisa fazer na sua vida, em nome de Jesus.